Opa, jornalista confirma situação sobre Danilo. E o Montoro, vai pintar no Verdão? Novo patrocinador no Palmeiras, a possível venda de Vitor Roque, o time que enfrenta o Vasco e finalmente a transição física de Paulinho. Fala família Palmeiras 90 mais, nós erramos, mas erramos por pouco, hein? Muita coisa legal pra gente falar aqui. Vou começar falando a respeito da situação do novo patrocinador do Palmeiras. Eu preciso começar esse vídeo de alma lavada, pronto para te agradecer por estar aqui com a gente cada vez mais, né? Bom, o Palmeiras teve uma situação complicada para lidar recentemente porque ancorou boa parte da sua participação financeira com a Fictor, empresa essa que, enfim, devido a diversas situações de mercado, quebrou, tá? E aí não honrou com os compromissos que tinha com o Palmeiras. Patrocinador que arcava com aproximadamente 20 milhões de reais considerados válidos no orçamento do ano de 2026. Ok. Palmeiras está buscando um novo patrocinador. O nome da Heineken foi aventado e descartado, tá? A Heineken não vai fazer esse investimento. Só que agora surgiu hoje no site Nosso Palestra, que é uma fonte fidedigna de informação do Palmeiras, a notícia, né, de que a Lip Motor, que é uma empresa chinesa, tá, especialista em veículos elétricos e também em desenvolvimento de baterias e soluções tecnológicas em nuvem, né? Tô falando de TI aí. Uma empresa gigantesca do mercado que evitou fazer qualquer comentário quando questionada sobre a possibilidade do investimento, porque, enfim, é uma situação de mercado, né? Eles não vão ficar abrindo. Verdade, o que temos de verdade nessa situação? A empresa chinesa iniciou um estudo para verificar a viabilidade, ver se é interessante ou não falar do Palmeiras. E só dela aventar, só dela ser sondada, né? Só dela ter sondado o Palmeiras é tão gigante que a marca já começou a ser falada no Brasil inteiro. Fiquem de olho, tá? Pode ser que a Lip Motors seja uma nova patrocinadora do Palmeiras, assim como a CIMED, a CIL e a Sporting Bet, que é a Master. Vamos lá, seguindo nosso giro de notícias aqui, informação sobre Palmeiras e Vasco. Palmeiras treinou hoje muito firme, tá? Muito firme mesmo. Lembrando que o Allianz Parque já está liberado, inclusive o Palmeiras já fez um treinamento no novo gramado e tal, os titulares estavam em atividades regenerativas, né? Mas os reservas treinaram no Allianz Parque. Preparação para o Vasco, uma preparação muito física, tá? O Palmeiras fez muitos exercícios físicos durante essa semana, sobretudo os reservas, né? O que indica que o Palmeiras pode entrar com um time misto na partida contra o Vasco. A partida contra o Novo Horizontino, afinal, exigiu fisicamente dos jogadores num nível muito acima, principalmente por conta das condições do gramado, ou melhor, da piscina, né? Brincadeiras à parte, os jogadores tiveram que correr muito, né? Num campo pesado. E aí, óbvio, o nosso núcleo de excelência e fisiologia está analisando os atletas para saber quem tem condição de jogar e quem não tem. Lado positivo. Eu imagino que o Evangelista e o Giai devam ganhar minutos nessa próxima partida contra o Vasco. Palmeiras vai lá pro Rio de Janeiro, né? Defendendo a liderança do campeonato. E esses treinos táticos de hoje também focaram, sobretudo, em triangulações rápidas. É a forma como o Palmeiras está jogando agora, né? Lateralização contra times que jogam fechados, né? E para não ter só um leque de opção, para a gente ampliar o nosso leque, uma triangulação centralizada com jogadores como Andréas Pereira aparecendo entre linhas. Já falamos muito a respeito dessas situações, né? Me diz aí nos comentários qual você acha que deve ser o time que vai disputar essa partida. É muito importante pra gente entender a sua opinião, tá? Aliás, que alegria ver tanto comentário no canal, gente. Obrigado, tá? Não me canso de agradecer e não vou me cansar nunca. Se o canal tiver 1 milhão de inscritos, a gente vai continuar agradecendo. Bora seguir nosso giro de notícias aqui e falar do mercado da bola. Que novidades interessantes que surgiram, hein? Atenção! O jornalista Bruno Andrade, da ESPN, veio a público hoje dizer uma informação exclusiva dele, né? De que o Botafogo não vai segurar o Danilo na janela de transferências após a eliminação da Libertadores. E essa notícia caiu para mim como uma luva. Parecia que eu estava ouvindo uma música clássica. Foi fantástico, cara. Por que eu tô falando isso? Gente, presta atenção.
O Botafogo não vai conseguir segurar financeiramente o Danilo. Tava na cara que isso ia acontecer. E se de fato, agora com a eliminação da Libertadores, o Danilo tiver interesse de sair do Botafogo, o Palmeiras tem grana para colocar na negociação. Eu tenho certeza de que o Danilo vai vestir a camisa do Palmeiras, tá? É óbvio que essa é uma especulação minha, tá? Não tem nada de oficial ainda dizendo Danilo é do Palmeiras, nada disso. Vocês sabem que aqui a gente trabalha com a verdade. Mas uma coisa eu posso validar e confirmar pra vocês. Há interesse do Palmeiras na contratação do Danilo? Sim. E há interesse do Danilo em jogar no Palmeiras, pelo menos é o que tá tudo indicando. Estamos acompanhando de perto e olha, é uma novidade interessantíssima para o Verdão. Porque se a gente estava mirando o Fabinho, com essa possibilidade do Danilo, pode acabar dando bom para o Palmeiras, que já fechou com o Nino, segundo informações que recebemos, tá bom? Outro jogador que foi vaiado pela torcida do Botafogo, gente, presta atenção no que eu tô falando, ele foi vaiado, foi o Montoro. Na derrota de ontem, onde o Botafogo foi eliminado da Libertadores da América, o Montoro saiu vaiado de campo e o Palmeiras também tinha dado uma consultada nele. Não é do feitio do John Textor liberar jogadores para rivais. Entretanto, o John Textor tá vivendo uma realidade muito complexa, tá? O Eagle Group, que é o grupo dele, né, Grupo Águia, onde ele tem ali os times todos no guarda-chuva dele, né, Crystal Palace, Lyon e tal, tá passando por uma necessidade de capitalização. Ele tem que aportar recursos nos times da Europa, porque o fair play financeiro lá é muito pesado. E por conta disso, sim, o Montoro está no mercado, assim como o Danilo. Sim, o Palmeiras está mirando a contratação de ambos, pode acontecer, estou de olho e trago as novidades para vocês. Mas é claro, gente, numa mesa de negociação as coisas não são tão simples assim, né? Não é simplesmente toma o dinheiro, me dá o jogador como num videogame. É tudo muito complexo, envolve vida humana. Então, assim, o cara tem que querer sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo. Tem uma série de coisas, cara. Não é tão simples assim. Tô mapeando a situação. Outra informação que a gente percebeu hoje, e aí foi de maneira geral, não foi uma exclusiva, né? Eu vi alguns sites falando a respeito do Vitor Roque, tá? Informação de que o Vitor Roque tem data de permanência no Palmeiras. Eu achei esquisito, mas eu trouxe pra gente conversar aqui, né? Informação de que o Vitor Roque tem, então, uma possibilidade de sair do Palmeiras pós-Copa do Mundo por 300 milhões de reais, que o Palmeiras teria definido esse valor, né? E que aí o Chelsea saiu na frente. Eu acho estranho, tá? Não faz sentido. Não faz sentido para o Vitor Roque, não faz sentido para o Palmeiras. Não faz sentido, minha opinião, tá? O Vitor Roque recuperou o seu futebol agora. O Vitor Roque muito provavelmente estará na pré-lista de convocação para as próximas partidas da seleção brasileira. Se ele será convocado, não são outros 500, né? A CBF, né, a Comissão Técnica do Ancelotti, vem para assistir os jogos do Palmeiras mirando Andréas Pereira e Vitor Roque. Então, assim, tá acontecendo o que ele quer que aconteça. E a Europa pode vir num futuro próximo, mas não precisa ser agora. Eu acho que o Vitor Roque sabe disso, ele é inteligentíssimo. E ele sabe que se ele for para a Europa agora, talvez ele queime etapas, assim como ele fez quando foi para o Barcelona. Não vai jogar no Chelsea, a gente sabe disso, não vai ser titular. Lá os caras têm o João Pedro, lá os caras têm o Delap, ele não vem pra ser aquela estrela como ele é no Palmeiras. Faz mais sentido pro garoto ganhar mais maturidade, mais casca aqui no Brasil e no futuro, aí sim, seguir pra Europa. O caminho dele tá guardado, eu tenho certeza que ele vai alcançar o alto nível do futebol mundial. Mas calma, tenho certeza que a melhor opção pra ele no momento é permanecer aonde ele está feliz. Então, informação de Danilo, informação de Montoro, informação de Nino e informação de Vitor Roque. E aí uma outra informação que hoje quando eu vi, cara, eu fiquei feliz, tenho que admitir pra vocês, tá? Paulinho iniciou finalmente aquela transição física final, participando do treino do Palmeiras com bola, fazendo os exercícios, tá? Você lembra o que que é isso? Eu expliquei no último vídeo, mas eu faço questão de ressaltar aqui. Nós tínhamos uma expectativa grande de que o Paulinho voltasse já nessa partida contra o Vasco. Só que aí eu vim a público e falei pra vocês, olha, essa informação não vai se concretizar porque o Paulinho ainda não iniciou a transição física final, que é aquela fase onde o jogador volta a fazer os exercícios. Exemplo, os atacantes estão treinando finalização. O cara entra na fila lá pra fazer o driblar o cone, receber a bola e bater no gol, coisas assim. Ele não tinha começado isso, tá? E devagarzinho agora ele iniciou essa etapa de recuperação.
A expectativa do Paulinho é voltar aos gramados após a data FIFA, ou seja, no começo de abril. A data FIFA acaba no final de março, então começo de abril o Paulinho estaria liberado para jogar. Agora, temos que entender esse cenário de uma maneira um pouquinho mais dinâmica, né? Se porventura ele retorna agora aos gramados e o Palmeiras queima etapa, ele se lesiona de novo. Então o que o Palmeiras está fazendo? Devagar, o núcleo de fisiologia e performance do Palmeiras é o melhor do Brasil, tá? Não é brincadeira, os caras sabem o que estão fazendo. Então, o Palmeiras está optando por fazer com que o jogador volte gradativamente, devagarzinho. Poxa, a lesão dele foi muito severa, né? E dessa forma, ele consiga estar apto em abril. Então, nós erramos o período de transição aí, infelizmente, mas parece que começou agora, tá? Também tô acompanhando de perto, não estranhem se vocês verem cada vez mais o Paulinho aparecendo aí nos vídeos do Palmeiras, né, no canal oficial do Palmeiras, porque a tendência é que ele volte a campo em breve. Torcedor, agora eu quero uma opinião de vocês rapidinho, tá? Nós temos então Flaco Lopes, Vitor Roque e Alan, 3 jogadores do Palmeiras que podem sair a qualquer momento. Vocês concordam comigo? Janela de junho aí pode acabar acontecendo. Não é do feitio de nenhum desses 3 jogadores esse movimento. E o Palmeiras se aproximou do Alan para uma renovação de contrato até 2030, cara. Isso é fantástico, tá? É a primeira vez que eu vejo um clube brasileiro blindar uma oferta de 250 milhões de reais. Eu sei, muito dessa negociação de renovação até 2030 visa fazer com que o Palmeiras consiga valores mais elevados, caso algum clube da Europa queira levar. Mas é muito mais do que isso. Vocês conseguem perceber o que eu tô falando? O que eu tô falando é sobre projeto, é sobre identificação do clube com uma forma de pensar. É completamente diferente do que a gente vê nos nossos rivais. Pensem comigo, e eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui pra gente conversar. Ó, São Paulo revelou o Antony. O Antony jogou aqui no Brasil, sei lá, um ano, nem isso. E tchau, Europa, grana. Corinthians revelou agora o André, bom jogador. Ficou o quê? 6 meses no Corinthians? Itália, tchau. Palmeiras teve a situação, por exemplo, do Estevão. O Estevão veio e o Palmeiras segurou o garoto por 1, 2 temporadas, fez um trabalho legal para que ele fosse para a Europa mais maduro e, é claro, com o Palmeiras aproveitando um pouco do potencial do garoto. Gabriel Jesus e Hendrick, a mesma coisa. Mas com o Alan, a parada tá mudando de figura, são outros 500. Eu tô falando de você pegar um jogador da base que você produziu, né, que o Palmeiras teve um baita de um trabalho para desenvolver o atleta e falar para ele assim: "Eu sei, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, são times de primeira grandeza e você vai chegar lá, garoto. Porque você é técnico, você é bom e você é uma pessoa de bom. Dá pra ver que ele é uma pessoa de boa índole, né? Um atleta de verdade. Mas calma, fica aqui com a gente mais um pouco, porque daqui a pouco você vai ser vendido por um valor bom pro clube, bom pra você, mas você vai chegar na Europa maduro. Eu nunca vi um clube do Brasil fazer isso, tá? Nunca vi. Pode ser que o Palmeiras receba uma proposta, renove com o Alan. Vamos imaginar que o Palmeiras renovou com o Alan até 2030, show de bola. E aí o Palmeiras recebe uma proposta na casa de 300 milhões de reais e vende o Alan. Pode acontecer, não pode? Bom pro clube, bom pro jogador. A gente queima etapas de maturação do atleta no Brasil, mas financeiramente compensou demais. Agora, se isso não acontecer, se o Palmeiras blindar e o moleque ficar aqui, ele tem uma oportunidade de ouro para se desenvolver, chegar na seleção brasileira, inclusive. O Palmeiras é uma vitrine, velho. E aí sim, galgar degraus na Europa. Então eu tô falando para vocês de um projeto, de uma estratégia que foi pensada, desenvolvida e aplicada. Se você for parar para analisar, o diretor de futebol do Corinthians, nem entrevista, tá? Em entrevista, o cara falou o seguinte: sim, vamos vender o André. Porque se a gente não vender agora, pode ser que o futebol dele caia e eu não consiga vender mais. E o Palmeiras está indo na contramão desse raciocínio. O Palmeiras está dizendo o seguinte: sim, vou blindar o meu ativo porque ele é bom demais e eu tenho fé e certeza de que daqui a algum tempo ele vai florescer. Olha a diferença de raciocínio. O Palmeiras está se transformando num clube anti-SAF. Vocês têm noção do que eu tô falando? Estrategicamente, administrativamente, financeiramente, o Palmeiras está indo no caminho contrário dos outros clubes. Enquanto os clubes estão caminhando a passos largos para a SAF, como o Santos, por exemplo, dívidas impagáveis, realidades de contratação, cara, completamente. Olha o Corinthians, velho.
Os caras estão quebrados e eu tô falando isso com respeito. Eu respeito o nosso rival. E eu quero que o Corinthians esteja na primeira divisão pra brigar com a gente. Brigar no bom sentido, né? Disputar campeonatos com a gente. Mas quando a gente vê que os caras estão no caminho contrário, velho, e o Palmeiras está no caminho anti-SAF, se preparando, se abdicando, inclusive em alguns momentos, de fazer contratações mais pesadas para poder ter condição financeira de bancar os seus compromissos. E aí a gente volta pro começo desse vídeo onde a gente estava falando do Danilo. O Botafogo contratou, o Botafogo garantiu direitos de imagem, luvas e uma grana absurda para ele e não cumpriu. Ou melhor, cumpriu, mas com atraso. E por conta desse cenário todo, o Palmeiras está se estruturando e se torna sim um bom ambiente para receber esse tipo de jogador. E é por isso que eu estou afirmando para vocês, vamos confiar no projeto. Se não der para ganhar mais títulos esse ano, eu compreendo, é dolorido, é horrível, mas vamos confiar no projeto. O projeto está funcionando e o Palmeiras está conseguindo trazer grandes jogadores para cá. O John Arias é uma prévia do que a gente ainda vai ver. Conto muito com o desenvolvimento dos nossos atletas e conto muito com você, tá? E agora essa mensagem vai para você que tá aqui comigo agora. Deixa para mim nos comentários uma mensagem assim, ó, cheguei até aqui, pra gente saber quem é a galera que tá com a gente de verdade, tá? Por que eu quero isso? Eu quero que você entenda uma coisa, você que tá aqui até agora. É por conta de você que gosta do nosso conteúdo, que tá sempre aqui comentando, sugerindo, discordando, concordando, que esse canal tá de pé. E esse canal não sou só eu, tá? Eu sou a linha de frente aqui que tô aparecendo na câmera pra trocar ideia. Mas tem muita gente envolvida com isso aqui, indiretamente até, tá? E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração, tá? Obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por confiar no nosso trabalho e por gostar do que a gente tá entregando. Eu garanto pra vocês uma coisa, isso eu posso fazer de coração aberto. O melhor que eu puder, dia após dia, enquanto Deus nos permitir, a saúde nos permitir, será entregue pra vocês. Tá legal, rapaziada? Então, pessoal, muito legal o vídeo de hoje. Eu tô com a energia bem elevada e bem animada, porque realmente quando a gente pega esse microfone aqui e encaixa aqui no cenário pra poder fazer o vídeo, a vibe do dia muda, sabe? Dá uma alegria muito grande na gente. Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço. Você já sabe. Avante, palestra!